Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor Martin Grossmann, o presidente Michel Temer, no dia 11 passado, enviou para o Congresso Nacional a medida provisória 850, que autoriza a criação da Agência Brasileira de Museus, substituindo o Instituto Brasileiro de Museus, que vai ser extinto, segundo essa medida provisória. O que o senhor acha disso, professor? Bom, Roberto, a crítica aqui, antes de mais nada, é pelo modo como isso foi feito, como nós notamos em outras medidas que foram tomadas pelo governo federal em relação à cultura. Então, atropela-se conhecimentos, práticas e até mesmo organização do próprio governo na área da cultura. Quer dizer, então, da noite para o dia, o IBRAM deixa de existir, que foi uma conquista da área dos museus, para dar lugar a uma agência brasileira de museus, com também um vínculo com uma secretaria, que não se sabe muito bem como isso vai funcionar. Uma medida provisória, então, que faz essa passagem do IBRAM para a ABRAM, e outra medida que permite, então, a criação de fundos patrimoniais, né? Mas isso tudo pode ser interessante para a cultura, ou pode realmente abrir novas possibilidades de trabalho. O que nos preocupa é justamente uma medida que é tomada de cima para baixo, provavelmente por técnicos do governo, sem, de fato, escutar e entender a situação da cultura, seja através de trocas dessas instituições que nos representam, que representam os museus, seja na esfera pública, seja na privada. Essa medida provisória parece muito com o movimento que o próprio presidente tomou quando ele extinguiu o ministério, né? A gente deve lembrar disso também, que assim que ele assumiu o governo, depois da saída da Dilma, né, ele toma essa decisão e volta atrás. Mais recentemente, ele também lança uma outra medida provisória retirando dinheiro que deveria seguir para a cultura, né, das loterias, mais uma vez afetando a cultura diretamente e mostrando uma falta de sensibilidade, justamente com essa situação bastante fragilizada da estrutura da cultura. O presidente não escutou instâncias como aquelas que tratam da cultura, e nesse caso dos museus, que é o próprio IBRAM, que surgiu em 2009 e tem feito uma diferença nas políticas públicas da cultura, né, por justamente ser especializado em museus. Então ele não teve a delicadeza, mas também assim, a necessidade da escuta dessas instâncias e também instâncias técnicas, né, externas, que representam, por exemplo, a museologia brasileira, que é o ICOM Brasil, né, que também lançou um manifesto, né. A medida que o Temer tomou de tirar dinheiro de um dos S's, que é o Sebrae, já causou um desconforto grande. O presidente do Sebrae, o Guilherme Afif Domingos, já está se movimentando e provavelmente deve entrar com mandato de segurança. Como os setores da cultura têm reagido a essa medida provisória? Bom, olha, o Fórum Permanente, faz parte do projeto de pesquisa que eu desenvolvo na USP, que é uma plataforma aí que existe desde 2003, ela tem trabalhado também com dossiês para informar o público, ou profissionais da área, ou aqueles interessados na área de cultura, sobre assuntos urgentes nessa esfera, né, seja da arte e da cultura. E agora a gente realmente investiu nisso, reformulou dossiês importantíssimos aí, que vem acompanhando, por exemplo, o IBRAM. Então, desde 2009, desde a criação do IBRAM, o Fórum Permanente tem um dossiê do IBRAM. Então, vale a pena consultar, entender como é que ele foi criado e quais são os objetivos para chegarmos nessa situação agora da extinção do IBRAM. Um outro dossiê que eu entendo ser de bastante interesse aí nesse momento é o próprio Museu em Chamas, que vai reunir aí artigos, textos, material relacionados a essa tragédia do dia 2 de setembro de 2018, né? E, por fim, um dossiê que é a relação de quanto vale a cultura. Qual é o lugar da cultura? Quantos recursos são destinados à cultura? São dossiês que não só trazem aí essas manifestações de organismos ligados à cultura, mas também textos de jornal, todo um material que ajudará certamente o ouvinte a entender melhor esse momento bastante sombrio da nossa história em relação à cultura e à arte. O professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.